Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula. Bom, nessa aula nós vamos tratar de arquivos. Vamos aprender a manipular arquivos. É um assunto bem extenso, então para isso nós vamos passar por alto em alguns assuntos e outros assuntos nós vamos mais a fundo. Bom, eu já estou com o meu Intman aqui, eu já fiz alguns comentários aqui em cima para ajudar vocês mais para frente, mas vamos lá. Primeira coisa, quando a gente trabalha com arquivo, a gente precisa trabalhar com ponteiro. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, a gente está trabalhando com variável, se a gente quer o valor de uma variável, basta você dizer o nome dela, correto? Que a memória é fácil de a gente lidar. Só que quando a gente trabalha com arquivo, o arquivo está no HD, é um setor lento. É a parte mais lenta de um computador. Então, para ele pegar todo o conteúdo do arquivo e jogar na memória, não é legal. Então, para isso, a gente trabalha com ponteiro, que aí a gente vai saber exatamente onde o arquivo está no HD e vai pedir as informações que estão lá, certo? Então, se a gente precisa de um ponteiro, já vamos começar aqui, ó. É um ponteiro do tipo file, que ele vai apontar para um arquivo. Ele é um ponteiro, asterisco, e aí nós vamos chamar ele de arquivo. Bom, para a gente trabalhar com o arquivo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o arquivo. No nosso caso, nós vamos estar sempre trabalhando com o arquivo txt, daqueles que você abre direto no bloco de notas. Para você ver o que tem dentro do arquivo, você tem que abrir ele. Então, você vai dar um fopen, abre parênteses, e aqui dentro a gente vai ter dois parâmetros. No nosso caso, são duas strings. Duas strings são identificadas por aspas duplas. Bom, a primeira string ela é o caminho do arquivo. O caminho do meu arquivo vai ser teste.txt. Ah, mas por que não tem aquele C dois pontos, barra, aquele monte de coisa? Porque o meu arquivo teste.txt está na pasta do projeto. Então, se o arquivo está na mesma pasta do projeto, eu não preciso identificar o caminho inteiro. Basta eu falar só o nome dele. O segundo parâmetro é o modo de abertura do arquivo. Ele pode ser WB ou WT, ou somente W. O W é a mesma coisa que WT. WB é Write Binary, WT é Write Text. Ou seja, WB é binário, WT é texto. A gente vai trabalhar sempre com WT, porque ele vai conseguir identificar o Enter, né, a RABN e tudo mais. WT. Qualquer dúvida, basta pesquisar a função fopen no site www.cplus.com/reference. Só digitar lá fopen que ele vai te dar o resultado. Vai te falar e explicar tudo isso aqui direitinho. Bom, então a gente vai dar um fopen. Mas fopen vai para onde? Eu vou abrir o arquivo no modo texto. Eu vou fazer isso jogar isso onde? Eu vou fazer o meu ponteiro arquivo apontar para o arquivo que eu estou abrindo. Vamos entender. Fopen, eu vou ter acesso a um arquivo que está no meu HD. E vou fazer o meu ponteiro apontar para esse arquivo. Simples. Acabei de abrir o arquivo. Ah, mas e se esse arquivo não existir? Se ele não existir, eu vou criar ele. Se o arquivo não existir, esse W aqui é de write, ou seja, é de escrita, de gravação. WT é relacionado com gravação. Nós temos outro comando que é RT ou RB. Como a gente está usando WT, a gente tem que usar RT. O RT é para leitura. R é de read. E nós temos um outro comando que é o A. O A ele é de append. Nós vamos aprender isso mais para frente. Mas o mais importante é o WT e o RT. Bom, se o arquivo não existir, o WT ele cria o arquivo. Quando eu rodar meu código aqui, se o arquivo não existir, ele vai simplesmente criar um arquivo novo chamado teste.txt e não vai gravar nada nele. Entenderam? Então, quando o meu programa iniciou, ele cria o ponteiro, faz o ponteiro apontar para algum lugar. Onde? Ele vai abrir um arquivo. Se o arquivo não existir, ele cria. Já o RT não. O RT, se o arquivo não existir, ele dá um erro.
Ele não consegue abrir. Bom, e como é que a gente sabe se ele deu erro ou não? Qualquer erro que ele der, esse arquivo vai apontar para um setor da memória chamado nulo. Então, o arquivo, qualquer erro que acontecer aqui, vou colocar assim, ó. Se houver algum erro, o ponteiro apontará para null. Null é de nulo. Apontará. Errei ele. Então, como que a gente trata? É erro, não é? Então, nós temos que fazer um if, caso aconteça algum problema. Se arquivo igual a nulo, a gente imprime aqui uma mensagem para o usuário. Printf, não foi possível abrir o arquivo. Bom, se deu erro, o programa não pode seguir. Então, a gente já mata ele. Exit 0. O exit 0, ele corta a execução do programa. É o mesmo exit lá do CMD, né, do DOS. Se o arquivo for diferente de nulo, quer dizer que ele conseguiu encontrar o arquivo teste.txt lá no HD e o ponteiro está apontando para esse arquivo. Correto? Bom, só para a gente fazer o teste simples. Se a gente abre o arquivo, a gente precisa fechar ele uma hora. Qual é o comando para fechar? F close. Close de fechar. O que a gente passa aqui dentro? É uma função, tá vendo? Tem parênteses. O que a gente passa aqui dentro? A gente simplesmente passa o ponteiro do nosso arquivo. Pronto. Se a gente rodar, ele vai criar o ponteiro e vai fazer o ponteiro apontar para algum lugar. Para onde? Vai mandar lá no arquivo, lá no HD, vai pesquisar por um arquivo chamado teste.txt e vai tentar abrir ele em modo gravação. Abriu, achou o arquivo? Beleza, o arquivo vai apontar lá para o HD, para onde existe. Não achou? O meu ponteiro, arquivo, vai apontar para nulo. Aí ele entra aqui, ó. Se o arquivo for igual a nulo, ou seja, se ele não conseguiu encontrar o arquivo, ele vai imprimir, não foi possível abrir o arquivo. Caso contrário, ele vai continuar e vai fechar o meu arquivo. Vamos rodar para ver. Compilou, aí ele apareceu aqui já, pressione qualquer tecla para continuar. Não imprimiu nada além. Agora, se a gente for lá na pasta do projeto, eu vou abrir ela aqui. Videoaulas, projeto 15. Opa, tem um teste.txt aqui. Eu abrindo ele, está em branco. Uma curiosidade, não tem nada no arquivo, né? Então, qual que é o tamanho do meu arquivo? Meu arquivo tem aqui, ó, 0 bytes. Se ele tivesse uma letra, ele teria 1 byte. Ok? Eu vou deixar essa pasta aberta aqui e a gente vai estar sempre lidando com ela. Bom, eu abri o arquivo, fechei o arquivo, não serviu para nada, mas vai servir. Uma vez com o arquivo aberto, a gente pode fazer o que quiser lá dentro e fecha. Mas se a gente abrir o arquivo em modo gravação, a gente não consegue ler nada dele, a gente não pode usar a função para ler. Então, a gente quer gravar, por exemplo, a gente quer ler um valor do arquivo, quer alterar esse valor e gravar de novo. A gente tem que abrir como leitura, ler, fechar, abrir como gravação, gravar e fechar. Dá trabalho, dá, mas o resultado é satisfatório. Rápido, para que usar arquivo? Qual o interesse em usar um arquivo? O seu software precisa rodar várias vezes no dia, só que ele pode ser fechado. Como que você resolve isso? No momento que o seu software encerra a execução, aquelas variáveis são perdidas. O que você faz? Grava no arquivo. Quando você abrir o software de novo, você vai ter todos os dados lá salvos. É interessante depois, no final da aula, nós vamos manipular todo esse código aqui e dividir ele em funções para ficar mais fácil da gente trabalhar. Outra coisa, sempre esse if vai vir logo depois do comando para abrir o arquivo. Outra coisa, algumas pessoas gostam de trabalhar da seguinte forma, passando o nome do arquivo e o modo de gravação aqui dentro, ou melhor, só o nome do arquivo passando pelo sistema operacional.
existe uma forma de você fazer aqui, ó, que é, né, project, aí set programs arguments, e aqui você vai colocar o nome do arquivo. Aí você vai colocar alguns códigos aqui na função da chamada do main, tá ok? Mas é uma forma mais complexa, é difícil de você entender isso. Entenda, quando você abre o arquivo, você abre um arquivo exe, um arquivo executável, um programa, ele é chamado pelo sistema operacional. Quando você coloca algum parâmetro aqui, é o sistema operacional que deve passar esses parâmetros. Então, você não vai conseguir rodar ele fora do Code Blocks, a não ser que você vá lá, abre o seu prompt de comando, né, o CMD, e vai chamar o arquivo e tudo mais. Mas isso dá trabalho. É muito mais fácil você tratar dessa forma. Primeiro argumento aqui, você vai colocar o caminho do arquivo e no segundo, o modo de abertura do arquivo. Então, vou colocar aqui, apontará para nulo. Esse if vai sempre acompanhar o fopen. Bom, vamos lá. Eu vou simplesmente gravar no arquivo um nome. Existem 6 funções para gravar no arquivo. 3 para ler e 3 para escrever. Principais, né? Existem mais, mas as principais são essas. Eu vou passar por cima delas, porque elas não são tão cobradas. Vamos lá. Se é trabalhar com arquivo, a gente tem um F antes. Se a gente quer gravar no arquivo, a gente usa um comandinho chamado put. O put significa colocar. Get significa ler, obter. Então, o fputc, a função fputc, grava um caractere no arquivo. A função fgetc lê um caractere do arquivo. Esse C é de char. A função fputs grava uma sequência, grava uma string. Esse S é de string. fgets lê uma string, lê uma sequência de caracteres do arquivo. Temos também fread e fwrite. Fwrite, ele grava uma certa quantidade de bytes no arquivo. Exemplo, você quer gravar um valor inteiro no arquivo. Você manda gravar sua variável e fala o número de bytes daquela variável. Inteiro tem 4 bytes. Então você vai passar o nome e vai passar 4, que é o tamanho da sua variável. Problema do fread. O fread e fwrite são os mais usados, mas nem tão usados assim. O problema deles é que você tem que ficar sabendo o tamanho de variáveis, tem que ficar usando uma função chamada sizeOf, que ela retorna o tamanho, né? Isso dá um pouco de problema. Mas as duas principais funções para ler e gravar no arquivo, fscanf e fprintf, é o famoso scanf e o famoso printf que a gente conhece. Só que a diferença é que o printf grava no arquivo, o scanf lê do arquivo, com F na frente. Vamos trabalhar com eles então. Eu vou gravar no arquivo fprintf, ele já reconheceu a função. Olha só, o fprintf ele tem um parâmetro a mais. No printf a gente passa a string, e se a gente quiser passar alguma variável, a gente tem que passar ela depois da vírgula, correto? Para o fprintf, a gente tem que passar onde a gente quer gravar antes. Então, a gente vai passar o arquivo, que é o nosso ponteiro. Em seguida, nós passamos a string, a sequência de caracteres que a gente quer gravar. Eu vou gravar olá, sem acento, ponto e vírgula. Eu gravei no arquivo, correto? Vou rodar, ele vai gravar no arquivo. Agora eu vou abrir o arquivo de texto lá. Ele tem gravado olá. Vou fazer um outro teste aqui, ó. Eu vou gravar olá, 1, 2, 3. Compilou, pressione qualquer tecla. Vou abrir meu TXT novamente. Ele gravou olá, 1, 2, 3. Funciona perfeitamente. fprintf, sem problema algum. Ah, Gilberto, mas agora eu quero ver o que tem no arquivo. O que tem? Olha só. Eu posso simplesmente gravar e logo em seguida eu posso ler? Não, você não pode fazer isso. Por que não? Porque você abriu em modo gravação. Para fazer isso, para ler, você tem que abrir em modo leitura. Então, simples. Fechei o arquivo, dei o Fclose, basta eu abrir de novo. Eu vou copiar esse comando aqui e vou modificar.
Em vez de WT, eu vou pôr RT. Pronto, está pronto. F close, passando o arquivo, ponto e vírgula, e aqui dentro a gente vai ler F scan F. Passando do mesmo jeito, antes a gente passa onde a gente vai ler, arquivo, vírgula, e aqui a gente vai colocar. No scanf a gente usa %d, %s, %c. Como a gente gravou olá 1, 2, 3, nós gravamos uma string, correto? Espaço, e logo em seguida gravamos um valor inteiro, 123. Então nós vamos ler e vamos jogar isso aqui, ó. Eu vou colocar vetor, vou chamar de vetor, e a minha segunda variável vou chamar de valor, com E comercial. Lá em cima eu vou criar essas variáveis. Char vetor de 4 posições, ponto e vírgula, e int valor. Bom, temos um vetor de 4 posições e tem uma variável inteira. A gente vai ler do arquivo o vetor, né, os caracteres, e vamos jogar no vetor. Vamos ler uma sequência de caracteres, um valor inteiro, e jogar em valor. Gilberto, eu posso fazer isso? Eu posso ler dois valores no mesmo scanf? Pode. Posso ler dois valores do arquivo no mesmo fscanf? Pode. Basta você seguir o padrão. Se lá em cima você colocou os valores separados por espaço, no scanf você coloca separados por espaço. Se eu tivesse gravado, por exemplo, olá e tracinho 1, 2, 3. Aqui no meu scanf eu teria que colocar %s, tracinho, %d. É a forma que a gente usa para separar. Vamos rodar então. Ótimo, Gilberto, mas ele vai ler e vai fazer o quê? A gente tem que imprimir na tela, né? Printf. Vou imprimir %s, espaço, %d. Vetor, depois valor. Ponto e vírgula. Entenderam? Ó, gravei no arquivo olá 1, 2, 3, li do arquivo olá 1, 2, 3. Joguei o olá dentro de vetor e joguei 1, 2, 3 dentro de valor. E imprimi os dois na tela. Vou imprimir e vou colocar uma rabiane aqui antes. Vamos rodar. Olá 1, 2, 3. Foi o que ele gravou e foi o que ele leu. Só que agora é o seguinte, curiosidade, olha o que tem no arquivo. Olá 1, 2, 3. Se eu mandar gravar teste 456, o que vai ser impresso? Teste 456 e fechar programa. Ele deu um erro. Qual que é o erro? Quantas posições tem o meu vetor? 5 posições, mais o arrab 0 no final. Quantas posições tem o vetor? 4. Vou colocar como 6. Vou rodar. Resolvido o problema. Viu que agora ele não deu erro? Aquele erro que deu ali é quando você acessa uma área de memória restrita, que é do sistema operacional. Então, ele te bloqueia e corta a execução do seu programa. Então, ele leu ali teste 456. Mas e se eu abrir o meu arquivo, o que vai ter gravado? Vai ter olá 1, 2, 3 e teste 456? Não. Por que não? Porque a função WT, o modo WT, ele trunca o arquivo. Ou seja, no momento que você der um fopen passando WT, ele apaga tudo o que tiver no seu arquivo, apaga o seu arquivo e cria um novo arquivo. Então, é indicado, sempre antes de você mandar gravar, você dá um fopen gravando, dê um fopen lendo, porque você vai saber se o arquivo existe ou não. Se ele já existir, é só ler. Se ele não existir, você dá um fopen para gravar que ele vai criar. Então, ele é perigoso porque você simplesmente pode perder tudo que tiver dentro dele. Faça o teste. Se o arquivo existe,
se você já tem ideia do arquivo já existir, faça o fopen lendo com o RT. E depois, se o arquivo não existir, ou seja, se o arquivo for igual a nulo, você faz o fopen para criar o arquivo. Ficou um pouco confuso, tá vendo? A gente está lendo abrindo o arquivo, aí trata erro, lê o arquivo, fecha. E se você reparar, a gente abriu e fechou o arquivo duas vezes. Quando alguma coisa já é usada mais de uma vez, fica feio no código-fonte, não fica muito interessante. Também a nível de manutenção do software. Se você quiser, por exemplo, mudar essa mensagem, não foi possível abrir o arquivo, você vai ter que alterar ela aqui e vai ter que alterar ela aqui embaixo. Bom, pessoal, princípio de arquivo é isso. Na próxima aula, a gente vai modularizar esse software e vamos fazer ele ficar melhor a nível de estética e também caso a gente precise dar uma manutenção no software. Mas vocês viram então que não é tão complicado. Se você abre o arquivo, tem que ter a lógica de fechar o arquivo. No projeto eu coloquei os modos de gravação, modo de leitura, WT e RT. A gente está usando basicamente fprintf e fscanf porque são os mais indicados, são os mais usados. Esses outros métodos que eu coloquei aqui em cima também podem ser usados, mas não vou entrar a fundo neles. Se vocês quiserem, tem o link da referência do C++ aqui. Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo, tá ok? É isso então, até a próxima e tchau, tchau.